Bom dia, pessoal! Hoje vamos começar mais uma aula de Química. A gente viu um pouco sobre equilíbrio químico dinâmico, a gente viu um pouco como é que calcula Kc e Kp, mas existe uma forma que muitas das vezes as questões elas não dão a quantidade de substância, ou a quantidade de mol, ou a pressão que está em equilíbrio. E a gente vai ter que descobrir quanto é que está em equilíbrio, para que a gente possa ir para a expressão Kc e Kp, para que a gente ache aquela constante, né? Isso para que a gente ache aquele valor da constante, que é o valor que refere à quantidade que está saindo dos reagentes até o produto e saindo do produto até o reagente. Então vamos aqui comigo para a gente só lembrar um pouquinho. O que a gente vai ver hoje é nada mais nada menos que a determinação de Kc e Kp, como é que a gente calcula essas expressões, né? Kc remete à quantidade de matéria, Kp me remete à pressão que está sendo exercida naquela atmosfera ou naquele recipiente. A gente tem que lembrar que quando a gente fala sobre equilíbrio químico dinâmico, a velocidade da reação direta tem que ser igual à velocidade da reação inversa. Então esse equilíbrio químico ele só é atingido a partir desse momento, quando as velocidades das reações elas se igualam, ou seja, a velocidade com que os reagentes viram produtos, os produtos voltam virando reagente. Então aí a gente tem um equilíbrio químico dinâmico. E esse equilíbrio químico dinâmico ele vai ter uma constante, que essa constante ela pode ser tanto Kc ou Kp. Se eu estiver falando em quantidade de matéria, eu tenho um Kc. Se eu estiver falando em quantidade, se eu estiver falando em pressão exercida, eu tenho um Kp. E que essas duas expressões, ou que essas duas constantes, elas vão ter uma expressão, que vai ser o quê? Os produtos que vão ter da reação dividido pelos reagentes, né? Ou seja, a gente vai ter que abrir aí os parênteses, abrir os colchetes, onde a gente vai ter o produto dividido pelos reagentes. Então, vamos supor que eu tenho uma reação química qualquer, né? Vou colocar aqui no quadro. Eu tenho uma reação química que eu tenho A mais B formando C mais D. Se eu fosse fazer essa expressão dessa reação, eu teria a seguinte situação. Eu teria que Kc ou Kp, né? Isso vai depender de que a gente esteja falando, vai ser igual a quem? A C mais D, porque aqui eu tenho os meus produtos. Primeiro eu coloco o produto, depois, né, isso, os meus reagentes, que seria A, né, isso? C vezes D, e A vezes B, né? Lembrando que se existir algum coeficiente, se aqui existisse coeficiente Azinho, Bzinho, Czinho e Dzinho, esses coeficientes teriam que seguir. Teria que vir aqui em cima para que a gente multiplicasse a molécula. Mas existem situações que a gente vai ter que encontrar quanto de matéria está no equilíbrio. E como é que a gente vai encontrar isso? Então vou fazer aqui uma questão para vocês, porque a melhor forma que tem é a gente aplicar na questão, porque toda a diversidade teórica a gente já conhece, a gente já sabe tudo que a gente tem na teoria, então a gente tem que aplicar na questão. Então vamos aqui. A questão nos diz o seguinte: em um recipiente fechado com capacidade de 2 litros em temperatura de 100 graus Celsius, há 20 mol de N2O4. Começa a ocorrer a seguinte reação. Perceba-se que essa reação ela começa a ocorrer nesse recipiente que está a 100 graus Celsius, com a capacidade de 2 litros, não é isso? Em pressão não foi dita ainda até o momento. Após certo tempo, verificou-se que a reação atingiu o equilíbrio químico e 8 mol de NO2 haviam se formado. Qual o valor da constante de Kc em temperatura de 100 graus Celsius? Perceba-se que a temperatura permaneceu constante. Então, professor, como é que eu vou calcular isso se ele não me deu aí quanto é que está no equilíbrio? Realmente a questão, ela não disse a gente qual era o valor de N2O4, não é isso? E nem me disse quanto é que estava também no equilíbrio 2NO4. Primeiro passo que a gente tem que fazer é a gente criar essa tabela. Essa tabela vai ser muito importante para a gente. Quando eu crio essa tabela, eu faço as seguintes situações.
Primeiro eu tenho que lembrar de botar a equação nela. E essa equação eu tenho que lembrar que ela tem reagentes e tem produtos. Vão reagir ou vão ser formados substâncias a partir dos reagentes para formar os produtos. Então eu tenho aqui uma parte da tabela que vai ser minhas anotações. Eu vou separar para dizer o que são, o que cada um representa. E aqui vai ter os meus reagentes e os meus produtos. Então meu primeiro passo é eu colocar minhas nomenclaturas. Por exemplo, meu primeiro passo é eu colocar a minha equação. Aqui em cima eu vou ter minha equação. Minha equação química. Quem é minha equação química? N2O4, não é isso? Primeiros quadrados só são sobre NO2O4, se convertendo, ou seja, se convertendo em quem? Em 2NNO2. Pronto. A gente viu que toda reação química, ela tem uma coisa que é chamada de início. Ela vai iniciar. Então, a gente tem um início. Também a gente sabe que quando ela começa, o que é que vai acontecer? Vai reagir, alguém vai reagir. Se alguém vai reagir, também vai ser formado, ou seja, vai ser formado alguma coisa. Uma quantidade de substância vai ser doada para ser cedido para o equilíbrio. Ou seja, aqui eu vou ter quantidade no equilíbrio. E aqui embaixo eu vou ter o equilíbrio químico dinâmico, que eu vou abreviar. Vou botar equilíbrio químico dinâmico. Eita, professor, que difícil. Não é difícil, vamos entender aqui. Olha só, eu botei a minha equação devidamente balanceada, não é isso? Só aumentar umzinho aqui, porque ela está devidamente balanceada, tem esse coeficientezinho 1 aqui. Aqui eu vou ter o início da minha reação, ou seja, ela vai se iniciar, não é isso? Eu vou ter quanto que reagiu e quanto é que formou da substância. Eu vou ter a quantidade que foi cedida para o equilíbrio e posteriormente eu vou achar quem está em equilíbrio. Como é que eu faço isso? Vamos lá. Aqui é a minha reação. A questão diz o seguinte: em um recipiente fechado, com capacidade de 2 litros e temperatura T a 100 graus Celsius, 20 mol de N2O4, não é isso? A gente tem 20 mol inicialmente de N2O4, então aqui eu tenho 20 mol, não é isso? E ele não nos fala quanto que é que tem de NO2, ou seja, se é o início da reação é porque a gente não tem produto. Então a gente já sabe que aqui é 0 mol. Eu não vou ter produto formado ainda. Só que a questão é, como eu estou dizendo, a partir do momento que essa reação aconteceu e a gente percebeu que ela é reversível, ela atingiu o equilíbrio. E quando ela atingiu o equilíbrio, o que é que aconteceu? Foi cedido para o equilíbrio 8 mol de NO2. Então, para o equilíbrio, foi cedido 8 mol de NO2. 8 mol. Então, automaticamente, quanto é que foi formado de NO2? 8 mols. Então, reagiu e formou 8 mols também dessa substância. Eita, professor, e como é que eu vou saber quanto é que reagiu? Para a gente saber como é que reagiu, a gente vai fazer uma reação estequiométrica. Preste atenção aqui para a gente saber como é que a gente vai fazer essa reação estequiométrica. Perceba-se que a cada 1 mol de N2O4, eu formo 2 mols de NO2. Não é isso? Então, para cada 1 mol de NO2O4, eu formo 2 mols, não é isso? De NO2. Então, quando eu tiver 8 mols de NO2 formado, quantos mols vão ser cedidos de N2O4? A gente chama de X.
Se a gente faz o meio pelos extremos, a gente vai ver que x vai ser igual a 4 mol. X vai ser igual a 4 mol. Então, quanto foi que reagiu do N2O4? 4 mol. Então, eu venho aqui e boto aqui 4 mol. Reagiu. Professor, e quando é que eu vou saber quanto foi que ele cedeu para o equilíbrio? Olha como é simples. Inicialmente, eu tinha 20 mols. Reagiu 4 mols. Não é isso? Então, a quantidade que vai estar no equilíbrio é muito simples. Eu vou ter 20 mols menos 4, que vai dar 16. Foi a quantidade que foi para o equilíbrio. Só que minha capacidade que eu tenho de temperatura, de volume, são 2 litros. Eu tenho que dividir o valor que foi para o equilíbrio para eu achar a quantidade que vai estar em equilíbrio químico dinâmico. Então eu venho aqui e divido esse 16 por 2 e esse 8 por 2. E aí eu acabo encontrando a quantidade de substância que estava no meu equilíbrio químico dinâmico. E quanto é que eu tenho? Muito simples. 16 por 2 dá 8 mols. 8 por 2 dá 4 mols. E agora só falta eu encontrar a minha constante. Quanto é que vale Kc? Não é isso? Nessa situação que é o que a questão pede pra gente. Então agora a gente vai encontrar Kc. Eu vou pegar aqui bem rápido no apagador. Estou aqui de volta. E a gente vai usar essa expressão. Não é isso? Eu só vou apagar aqui, porque eu vou precisar de espaço no quadro, para que a gente possa calcular Kc e Kp. Então, olha só. A gente já sabe que Kc é igual o produto, não é isso? Dividido pelos reagentes. Vamos lá. Kc vai ser igual. Quem é o meu produto da reação? Não é NO2? Então eu vou botar aqui, ó, cochete NO2 elevado ao quadrado, porque eu tenho esse coeficiente 2, ó, aqui é o produto, dividido pelos meus reagentes. Quem são meus reagentes? Muito simples. Meus reagentes é quem? N2O4. Coeficiente 1, não preciso colocar porque 1 vezes 1, qualquer número vezes 1 vai dar ele mesmo. Então, voltando para aqui, a gente vai ter a seguinte situação, que Kc, vou escrever até de vermelho, vai ser igual. Quanto que entrou de equilíbrio? Quanto está no equilíbrio de NO2? 4 mols, ou seja, 4 mols ao quadrado, porque eu tenho que elevar ao quadrado, dividido por quanto? Quanto que entrou em equilíbrio de N2O4? 8 mols. Se eu faço a situação, 4 vezes 4 dá 16, dividido por 8 vai ser igual a 2 mols por litro. Então foi isso que eu fiz. Exemplificando novamente tudo, vamos lá bem rápido. A questão me disse que foi colocado um gás, foi colocada determinada substância, na verdade, em temperatura de 100 graus Celsius em um recipiente fechado com capacidade de 2 litros. E que essa reação, no início a gente tinha 20 mols de N2O4. Quando ela atingiu o equilíbrio, formou-se 8 mol de NO2. Pronto, só vou dar até a questão me disse. E ela pergunta qual o valor de Kc. Primeiro passo, eu fazer minha tabela. Não é isso? Quando eu faço minha tabela, eu defino algumas nomenclaturas, como por exemplo, quem é a minha reação,
o que é que eu tinha de início de substância, o que é que reagiu, o que é que formou, qual é a quantidade que foi para o equilíbrio, não é isso? E qual é a quantidade que está em equilíbrio químico dinâmico. Posteriormente, que eu faço isso, eu encontro minhas constantes. Quando eu encontro os meus valores que estão no equilíbrio químico dinâmico, eu vou lá e jogo na minha constante. E aí eu acho a minha resposta. Então, nossa aula foi isso. Foi um prazer estar com vocês. Eu vou estar respondendo mais uma questão sobre esse conteúdo. Vou colocar em meu canal para que vocês fixem melhor ainda esse conteúdo. Um beijão, espero que vocês tenham gostado e volte à aula sempre que precisar.